presidente Jair Bolsonaro decretou luto oficial pela morte do filósofo Olavo de Carvalho. Bolsonaro publicou um print do decreto número 10.945, de 25 de janeiro de 2022. O governo federal divulgou mais cedo uma nota de pesar pelo falecimento do professor. Ouça o texto. Nota de pesar pelo falecimento do professor Olavo de Carvalho. O governo do Brasil lamenta a perda do filósofo e professor Olavo de Carvalho e manifesta seu pesar e suas condolências a familiares, amigos e alunos. De contribuição inestimável ao pensamento filosófico e ao conhecimento universal, Olavo deixa como legado um verdadeiro apostolado a respeito da vida intelectual, com uma vasta obra composta de mais de 40 livros e milhares de horas de aulas. Entre suas inúmeras contribuições, defendeu a primazia da consciência individual, apresentou uma inédita e inigualável teoria sobre os 4 discursos aristotélicos, teceu valiosas considerações sobre o conhecimento por presença e originais análises sobre as etapas do desenvolvimento da personalidade humana, além de inúmeras outras contribuições que inspiraram e influenciaram dezenas de milhares de alunos e leitores, inclusive levando muitos à conversão à fé, segundo incontáveis relatos. Intransigente defensor da liberdade e escritor prolífico, o professor Olavo sempre defendeu que a liberdade deve ser vivida no íntimo da consciência individual e na inegociável honestidade do ser para consigo mesmo. Não fingir saber o que não sabe, nem fingir não saber o que sabe. Resumia assim o conceito da honestidade intelectual. Olavo de Carvalho oxigenou o debate público brasileiro e inseriu no mercado editorial do país e popularizou centenas de autores, dentre os quais se destacam Mário Ferreira dos Santos, Louis Lavelle e Viktor Frankl. Admirado por proeminentes intelectuais, foi classificado por Roberto Campos como filósofo de grande erudição. Segundo Jorge Amado, possuía reconhecida competência na área da filosofia. Para Paulo Francis, Olavo de Carvalho vai aos filósofos que fizeram a tradição ocidental de pensamento, dando ao leitor jovem a oportunidade de atravessar esses clássicos. E para Ives Gandra Martins, Olavo é o mestre de todos nós. O filósofo também foi reconhecido por grandes escritores nacionais como Herberto Salles, Josué Montelo, Ariano Suassuna, Antônio Olinto, Hilda Hilst, Miguel Reale, Bruno Tolentino e muitos outros. O amor não é um sentimento, é uma decisão, um ato de vontade e um comprometimento existencial profundo. Os sentimentos variam, mas o amor permanece. Quem não compreendeu isso não chegou nem perto da maturidade. É um juramento interior de defender o ser amado até a morte, mesmo quando ele peca gravemente contra você. O amor é mesmo, como dizia Jesus, morrer pelo ser amado. Quando a gente espera que o amor torne a nossa vida mais agradável, em vez de sacrificar a vida por ele, a gente fica sem o amor e sem a vida. O amor é o mais temível dos desafios. Porém, quando você o conhece, não quer outra coisa nunca mais. Olavo de Carvalho. O vice-presidente general Hamilton Mourão disse: independentemente da diferença de opinião, o desaparecimento do professor Olavo de Carvalho deixa uma lacuna no pensamento brasileiro. Defensor intransigente da liberdade e livre iniciativa, fundamentos da democracia, ele sustentou valores conservadores caros à nossa sociedade. O empresário Otávio Facuri, presidente do PTB em São Paulo, disse: agradeço imensamente a Deus pela vida do professor Olavo, que hoje descansa com o pai, e pela vida de toda a sua família. Obrigado, pai, por ter me permitido conhecer e conviver com essa linda família. Fui e continuo sendo muito abençoado pelo carinho e afeto que deles recebi. O escritor Eduardo Matos de Alencar afirmou: o homem que primeiro me ensinou a pensar. Foi por causa dele que larguei a esquerda, que procurei a igreja, que me converti. Foi instrumento da graça para milhares ou talvez milhões. Olavo reinventou a cultura brasileira. E vai para o céu. Que Deus o tenha, professor. Vá em paz. O senador Flávio Bolsonaro disse: é com pesar que recebo a notícia do falecimento do professor Olavo de Carvalho. Sua luta pela liberdade certamente será perpetuada por gerações. Obrigado pelos ensinamentos, professor.
Meus sentimentos aos familiares e amigos. O secretário de Aquicultura e Pesca, Jorge Seife Júnior, disse: professor e mestre Olavo foi um farol em meio às trevas culturais que herdamos de Paulo Freire. Com seu jeito sempre raiz, passava ensinamentos que cada brasileiro precisa conhecer. Autêntico e desbocado, falava com o coração, assim como nosso presidente. Que Deus o receba, mestre, e que conforte sua família. Certo que hoje temos milhares de seus alunos discípulos, olavinhos, que seguirão seu trabalho expresso em João 8,32. Edson Salomão, presidente do Movimento Conservador, citou: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4,7. Ele acrescentou: obrigado por tudo, professor. O médico Alexandre Loyola disse: Olavo, que o senhor saiba, onde estiver, o tamanho da falta que fará por aqui. Que Deus receba sua alma e conforte Roxane e família. O jornalista Rodrigo Constantino afirmou: meus sentimentos aos familiares e amigos. Guardo as boas lembranças de quem sempre provocou em nós reflexões. Descanse em paz, Olavo. O vereador Nicolas Ferreira disse: plantou sementes eternas. Descanse em paz, professor. O jornalista Paulo Enéas disse: tristeza profunda pelo passamento do professor Olavo de Carvalho. Que Deus conforte seus familiares. O Brasil perde seu mais importante e influente intelectual e pensador político, o responsável no campo das ideias e da difusão da cultura pelas mudanças políticas recentes no país. A vereadora Sonaira Fernandes desejou: Deus console a família e amigos. Obrigada por tudo, professor Olavo de Carvalho. O escritor Flávio Gordon disse: estou mais uma vez censurado no Facebook e não posso expressar por lá o que sinto neste momento de perda do meu grande professor e mestre Olavo de Carvalho. Por ora, a tristeza da notícia ainda me deixa sem muito o que dizer por aqui também. Tristeza maior pelo fato de nunca ter tido a chance de conhecer e abraçar o Olavo pessoalmente, projeto perpetuamente adiado e que agora, se Deus quiser, haverá de acontecer apenas na eternidade. Queria, por enquanto, apenas agradecer por tudo que ele fez pelo Brasil e, em particular, por mim, cuja vida foi radicalmente transformada pelo contato com a extraordinária inteligência e a força da personalidade do Olavo. O professor sempre manifestou o sonho de, chegando às portas do paraíso, ouvir Jesus lhe cochichar: entre depressa que agora não tem ninguém olhando. Tenho certeza de que seu sonho se realizou e que agora Olavo está às gargalhadas com São Padre Pio e todos os santos, como no verso que Mallarmé dedicou a Edgar Allan Poe e que Olavo gostava de citar: tel qu'en lui-même, enfin l'éternité le change. E, finalmente, a eternidade transformou-o naquilo que ele sempre foi. Adeus, querido professor Olavo, você nunca será esquecido. Um dia, espero, estaremos todos lá, aos pés de Nosso Senhor, e nossas lágrimas de alegria inundarão universos inteiros. Olavo Luiz Pimentel de Carvalho, 1947 a 2022. O comentarista Adriles Jorge afirmou: Olavo traduziu a base do pensamento cristão para além de toda ideologia aprisionante, o sentido de doação moral e intelectual na ação política, social e individual que ampliou infinitamente o ideário filosófico do Brasil. Foi o anti-ideólogo, o único filósofo brasileiro. O deputado federal General Girão lamentou: em um dia triste pela perda do Olavo de Carvalho, vemos algumas pessoas comemorando sua morte. Sabem, numa hora dessas, vale lembrar um provérbio italiano: de vez em quando vale a pena tolerar os ignorantes, mas discutir com eles, jamais. Olavo imortal. A advogada Luciana Barros afirmou: em minha alma, Olavo jamais partirá. Ninguém, tanto quanto ele, tirou-me de minha covardia, da inteligência e me despertou para tudo que realmente importa, é real e verdadeiro. Desejo que minha inteligência permita que ele viva e minhas lealdade e gratidão não deixem que ele morra.
A comentarista Ana Paula Henkel disse: quem leu uma obra de Olavo de Carvalho sabe que ele era um homem à frente do nosso tempo, muito além do barulho supérfluo das redes sociais. Descanse em paz. Comentários que carregam ódio hoje são a demonstração mais concreta do impacto fulminante de seu trabalho contra a miséria intelectual. A deputada Caroline de Tone disse: como medir a obra de um filósofo? Uma das formas é pelo grau de comprometimento que ele tem de buscar a verdade, sacrificando todo e qualquer tipo de interesse. Isto o professor fez ao longo de toda a sua vida, tendo até mesmo de sair de sua amada pátria. Outra forma é pelos frutos. Os frutos da obra do professor Olavo são imensos e muito ainda está por vir. Agora, sobretudo, por meio de seus alunos e leitores. Desde que o conheci, nos idos de 2006, foram inúmeras as amizades que fiz por intermédio do professor. Nas primeiras aulas do curso online, já percebemos que o ato de filosofar carrega uma altíssima carga de responsabilidade, não devendo nunca se apartar da realidade, devendo o filósofo sempre manter a unidade do conhecimento na unidade da consciência. Só em 2019 realizei o sonho de conhecer pessoalmente o professor quando fiz um curso presencial na sua casa em Richmond, na Virgínia. Foram momentos de grande emoção. Que homem admirável! Uma das coisas que mais me chamou a atenção é que o professor é extremamente simpático e afetuoso e que o amor ao conhecimento transborda do seu ser e contagia a todos. O conhecimento por presença, a teoria dos 4 discursos, o método da confissão, a teoria das 12 camadas da personalidade, a paralaxe cognitiva, são apenas alguns exemplos de algumas das contribuições trazidas pelo professor ao conhecimento humano. Das colunas de jornais, dos livros, dos cursos, do True Outspeak até as aulas do seminário de filosofia, são incontáveis as riquezas de ensinamentos que tiramos de sua vastíssima obra. Que nesta passagem para o outro lado da vida, Deus o receba de braços abertos, valoroso guerreiro do bem e da verdade. Que possamos honrar os seus ensinamentos. Obrigada por tudo, professor Olavo. O presidente Jair Bolsonaro se manifestou dizendo: nos deixa hoje um dos maiores pensadores da história do nosso país, o filósofo e professor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Olavo foi um gigante na luta pela liberdade e um farol para milhões de brasileiros. Seu exemplo e seus ensinamentos nos marcarão para sempre. Que Deus o receba na sua infinita bondade e misericórdia, bem como conforte sua família. O deputado Eduardo Bolsonaro disse: que Deus receba o professor em sua infinita bondade. O vereador Carlos Bolsonaro relembrou: conheci o professor Olavo de Carvalho de forma espontânea em 2012 em seu programa de rádio e imediatamente passei a admirá-lo por seu vasto conhecimento, bom humor e principalmente por sua coragem. Grande foi a sua influência em nossas vidas, não apenas em política, mas também através de ensinamentos valorosos e inúmeras amizades geradas por convergência de valores. Muitas lições e até mesmo críticas, sempre com a melhor das intenções, nos ajudaram a refletir e crescer. Ao professor Olavo, minha eterna gratidão por sua vida dedicada ao conhecimento, que semeou em uma terra arrasada chamada Brasil e fez florescer em muitos de nós um sentimento de esperança, de amor pela verdade e pela liberdade. Que sua obra ilumine para sempre a nossa história. O perfil do site Senso em Comum apontou: o professor Olavo de Carvalho era difamado para não ser lido, justamente porque seus detratores sabiam que, uma vez estudada, sua obra viraria a porta de entrada para um vasto mundo intelectual. Mas era cheio de perdão e reconhecimento até a seus inimigos. Descanse em paz. O advogado Admir Algeus disse: impossível expressar a dimensão da perda, o quanto eu e todo o Brasil devemos ao professor Olavo. Ele foi o maior filósofo dos últimos tempos, um farol de lucidez, cultura e sabedoria, iluminando as trevas em que as esquerdas mergulharam nosso país. Olavo vive e tem razão. Descanse em paz. Meus sentimentos a Roxane e toda a família. Que Deus os conforte e receba o professor Olavo em toda a sua glória.
O secretário nacional do audiovisual, Felipe Pedre, lamentou: o grande mestre de todos nós se foi. O professor Olavo de Carvalho não era somente o maior filósofo que o Brasil já teve, mas sim uma alma que se doava ao próximo da forma mais caridosa possível, o que o elevou a ser o maior ícone de sua época em todos os sentidos. Assim como eu, lá nos meus longínquos 20 anos, milhares de brasileiros tiveram nele o despertar para uma vida intelectual de busca incessante pela verdade. Uma obra que está eternizada na história do Brasil e do mundo. Que Deus o receba com todo o carinho que ele merece, que conforte a sua família e fortaleça ainda mais seu gigantesco legado para o mundo. Perda irreparável, um verdadeiro pai intelectual para milhares de brasileiros. Um dia triste demais. O assessor especial da presidência, Felipe Martins, disse: Don McLean cunhou o verso The Day the Music Died para se referir à dor causada pelo trágico acidente que ceifou as vidas de Buddy Holly, Ritchie Valens e J.P. Richardson. Para mim, hoje é como se a filosofia brasileira tivesse morrido. Vida eterna ao professor Olavo de Carvalho. Jamais serei capaz de descrever o impacto que a obra, a vida e a imensa generosidade do professor tiveram em mim. Ele foi e sempre será meu grande farol intelectual. Muito obrigado, grande mestre. Que Deus lhe dê o merecido descanso e que minha geração possa honrar o seu legado. A deputada estadual Janaína Pascoal disse: acabo de ler a notícia da morte de Olavo de Carvalho. Meus sentimentos a Roxane e demais familiares, meus sentimentos também a todos os seus alunos e seguidores. Tive a honra de conhecê-lo e constatar sua inteligência diferenciada. Grande perda. Henrique Oliveira, cofundador do Movimento Brasil Conservador, disse: que Deus o receba em sua infinita glória. Obrigado por tudo. O deputado federal Carlos Jordi disse: que dia triste. Lamento profundamente o falecimento do professor e filósofo Olavo de Carvalho. É inegável seu legado para o conservadorismo no Brasil e no mundo. Um homem brilhante. Que Deus conforte os corações de seus familiares e o receba no reino eterno. Vá em paz, professor. O médico Lucas Azevedo citou Aristóteles. A coragem é a primeira das qualidades humanas porque garante todas as outras. Azevedo acrescentou: sua coragem, amor ao conhecimento e temor a Deus despertou a consciência de milhões de pessoas dessa nação. Gratidão, querido professor. Meus sentimentos à família desse grande homem. Arthur Weintraub afirmou: professor Olavo de Carvalho, que Deus o tenha e conforte toda a família nesse momento. Muito triste perder esse gigante. Nunca vamos esquecê-lo. A escritora Cláudia Wilde disse: o professor Olavo de Carvalho infelizmente nos deixou. Olavo, além de um intelectual brilhante, foi um homem muito corajoso e bom. Lutou o bom combate. Não tem como traduzir em palavras a dor dessa perda incomensurável. Olavo será inesquecível. Descanse em paz, meu querido Olavo. A juíza Ludmila Lins Grilo disse: lutou o bom combate, formou a nova geração de intelectuais e despertou milhares de almas para Cristo. Caluniado, difamado e escarnecido, avançou enquanto o mundo tentava pará-lo. Com ele, aprendemos o que é a verdadeira força da personalidade. Descanse em paz, professor Olavo. O advogado Fábio Talhari disse: lamento saber da morte de Olavo de Carvalho aos 74 anos. Que Deus o receba em verdes e mansos vales e console a família enlutada. Meus sinceros pêsames e orações. O deputado federal Paulo Eduardo Martins disse: com muita tristeza recebi a notícia da morte do professor Olavo de Carvalho. Que Deus conforte a família, amigos e alunos. Obrigado por tudo, Olavo. Vá em paz. O deputado estadual André Fernandes relembrou: não tive a honra de conhecer pessoalmente o professor Olavo de Carvalho, mas tive o grande prazer de ser um dos seus alunos. Sua obra continuará viva. Terei o prazer de falar sobre você para os meus futuros filhos e netos. Que Deus o tenha, professor. O cineasta Josias Teófilo disse: faleceu o mestre Olavo de Carvalho. Saudades imensas. O deputado estadual Bruno Engler lamentou: o professor Olavo foi para junto do pai.
Ele, que foi responsável por mostrar a verdade para tantas pessoas, seguirá presente na vida de seus alunos através de sua obra que é eterna. Que Deus conforte os familiares nesse momento difícil e receba o professor em bom lugar. O jornalista Fernando de Castro disse: adeus ao maior herói da história recente brasileira, o homem que abriu a minha mente, o velhinho simpático que, através dos seus ensinamentos, impediu que eu me tornasse um merda ateu e esquerdista. Obrigado por tudo, professor Olavo. Te amarei para sempre, mestre. O professor Carlos Barros disse: lamento muito a confirmação que obtive há pouco da morte do professor Olavo de Carvalho. Morre o homem, mas ficam suas ideias e ensinamentos eternamente. Que a certeza do reencontro junto ao Pai possa confortar a família enlutada. Meus sentimentos. O ministro Onyx Lorenzoni afirmou: partiu o filósofo Olavo de Carvalho. Seus ensinamentos e sua luta na defesa da liberdade permanecerão para sempre. Que Deus o receba em toda a sua bondade e conforte o coração de sua família. Obrigado, professor. A vereadora Priscila Costa disse: com grande pesar, o Brasil se despede do professor Olavo de Carvalho. Sua família comunicou seu falecimento em hospital na Virgínia. Que Deus console a família e que nós nos lembremos sempre: moderação na defesa da verdade é serviço prestado à mentira. Olavo de Carvalho. O deputado federal General Girão afirmou: o mundo conservador perdeu um baluarte. Suas opiniões estarão sempre nos balizando em prol de nossos princípios e valores. Obrigado, Deus, por nos ter permitido conviver com a coragem desse grande brasileiro. Descanse em paz, professor e filósofo de verdade, Olavo de Carvalho. A deputada estadual Alana Passos disse: nos deixa hoje o professor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho, uma pessoa insubstituível na luta pela liberdade de expressão e pela democracia. Que Deus o receba na sua infinita bondade e misericórdia, bem como conforte sua família. O deputado federal Dr. Jaziel disse: é com profundo pesar que lamento o falecimento do professor Olavo de Carvalho. O professor Olavo foi um dos personagens mais importantes da história recente do Brasil, responsável pela formação intelectual de centenas de pessoas que hoje lutam por um Brasil livre do comunismo. O deputado Gessé Lopes afirmou: é com extremo pesar que recebo a notícia sobre o falecimento de Olavo de Carvalho. Ele foi nosso mentor e a direita no Brasil deve muito a ele. Que Deus conforte a família e receba a alma de nosso professor. O ativista Valdemiro da Silva disse: nos deixa hoje um dos maiores pensadores da história do nosso país, o filósofo e professor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Olavo foi um gigante na luta pela liberdade e um farol para milhões de brasileiros. Seu exemplo e seus ensinamentos nos marcarão para sempre. A deputada federal Bia Kicis lamentou: o Brasil perde o professor Olavo, o homem que despertou e sacudiu milhões de brasileiros. Filosofia, religião, política, literatura e muito mais em seus livros e suas aulas. Dono de um temperamento forte e de um grande coração. Deixa um legado e uma saudade imensos. O deputado federal Coronel Tadeu disse: triste notícia a morte do professor Olavo de Carvalho. Meus sentimentos a toda a família, extensivo aos amigos e seguidores. Infelizmente, não tive a honra de conhecê-lo e constatar sua devoção ao Brasil. Mesmo na eternidade, será uma luz para os patriotas. O perfil Família Direita Brasil apontou: Olavo de Carvalho nos deixa 2 grandes legados. 1. Fez ressurgir o conservadorismo e a direita no Brasil. 2. Alertou o mundo contra os perigos da agenda do politicamente correto. Obrigado, professor. Descanse em paz. O deputado estadual Anderson Moraes afirmou: vai o professor, fica o legado. Descanse em paz, mestre Olavo de Carvalho. O professor de Direito Giovanni Moraes disse: professor que ajudou incontáveis pessoas a buscarem o conhecimento e ensinou que a liberdade é o bem maior de cada indivíduo. Descanse em paz, professor Olavo de Carvalho. O investidor Leandro Russell disse: o professor nos deixou.
Difícil de acreditar. Perda irreparável. O jornalista Paulo Briguet agradeceu. Obrigado por salvar minha vida, professor. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário, além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara do canal Te Atualizei e a Folha Política. Toda a receita gerada pelo nosso jornal desde 1º de julho de 2021 está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso do ministro Luiz Roberto Barroso, que também é ministro do STF. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org.